o que aconteceu com Dominique depois da reportagem, da primeira reportagem. Aconteceu que Dominique deu uma melhorada grande, porque a doutora apareceu aqui, foi um milagre, viu? Através de vocês, a minha filha entrou em contato com ela. E Com a doutora? Com a doutora, foi. Ela foi quem passou o endereço dela. E então tá aí, Dominique tá bem, que ele só vivia correndo para o hospital ali com a garganta cheia de... que nem uma secreção, né? Uhum. E hoje ele dorme, ele se alimenta no potinho, naqueles potinhos. E tá bem mesmo. Depois que tá sendo atendido. Depois que esses 4 anjos apareceu aqui em casa. Tirou a sonda. Tirou a sonda da urina, graças a Deus. Tirou a sonda já 2 dias depois que a gente veio aqui. Já queriam pedir uma senha para Álcool Verde, mas não foi preciso, graças a Deus. Graças a Deus. Que operar ele, né? E operar e não precisou. Não. Graças E é a Deus. assim. E tá aí, tá bem, graças a Deus. Esses anjos que estão visitando minha casa de vez em quando. E ele não teve mais aquela secreção? Teve não. Aquele sufocamento lá, não, né? Teve não. Graças a Deus. Fez cocô, que estava preso, né? No Tava. intestino. Agora está fazendo cocô, naquele dia já fez. Hoje foi né? que você tinha dito, olha, se ele cansar, leva ele no hospital, mas Sim. não foi preciso, não. Graças a Deus. Eliminou por as fezes as Foi. secreções. Graças a Deus. E eu tô dormindo um pouco, que eu não tinha sossego não, viu? Tinha não, né? E depois que ela veio e fez esse trabalho com ele aqui, tá dormindo bem. Ele tá dormindo bem. Eu não podia virar ele não, que ele ficava sufocado, era preciso eu geralmente sentar ele e coisar a cama para ficar quase sentado. Aí ficava eu sentada aqui esperando ele dormir até, e depois que ela veio, pronto, eu durmo. Aí de vez em quando, naquele cuidado, né? Eu venho olhar, ele tá de boca aberta dormindo. Olha só que benção, né? E benção, é uma benção. Eu vou chegar agora no pai dele, né? Para trazer um resumo para as pessoas que entrarem novas nesse vídeo, né? Saber do que se trata. Dominique tem 27 anos, né? Sofreu um acidente, né, Dominique? E acarretou aí várias complicações. Tem a sigla ELA, né? Uma doença degenerativa. Meu amigo, mais uma vez, como é o seu nome? O pessoal... Mané Fulô no lugar. Mané Fulô, né? Muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Mas primeiro, vamos falar, eu vou falar no Senhor Deus. A gente estava passando o que estava passando. O Senhor Deus enviou os anjos para a minha porta, os anjos que faz, os anjos que faz. Então, Isso são vocês. muitas coisas aqui mudou. Inclusive, em primeiro lugar, eu não estou atrás de pés de nada dessa vida. A saúde de Dominique. Nem eu tinha sossego e nem ela. Corre. Vivia até uma encomenda ali, guardada de prontidão, perto. A qualquer momento nós vamos precisar para acudir. Tinha hora que ela corria, acorde, outra hora ela de boca aberta, dormindo, desmaiada numa cadeira. Já chegou a cair sentada. Eu corria, mexia, a gente não tinha sossego. E a partir da hora que a doutora fez a primeira sessão, as coisas mudaram muito. Nós temos dormido, os problemas que existiam nele desapareceu, que foi conseguir tirar a sonda, foi conseguir tirar a secreção, a fezes dele desmanchou, ele está fazendo tudo certinho, melhorou muito, só vivia correndo para o hospital. Acorde, tome remédio. Tinha hora que eu ficava até desconfiado. Acho que o médico aí está tentando chaveiro abusado. E graças a Deus melhorou, ele está dormindo bem, nós corre para aqui, daqui o costume.
vem olhar, tu dá o quê? Vira ele, não tem nada, vira para o outro lado, não tem nada, dormindo. Uma maravilha, uma maravilha. Graças a Deus. Aí então, esse Zé e a doutora, e vocês todos, os anjos. Que a filha deles, assistindo o nosso canal, pega o contato da doutora, né, da doutora, porque a gente já tem alguns trabalhos com a doutora faz um trabalho de excelência, realmente quem é atendido por ela, a gente vê assim, é uma satisfação muito grande das pessoas que ela atende, né? Isso a gente glorifica a Deus pela parceria, viu, doutora? Viu? Amém. E aí ela veio aqui, ela pensava que ia dar uma consulta, e olha só que impressionante, eu vou falar isso aqui, viu? Eles não tinham dinheiro para pagar, olha só que coisa, gente, mas a vontade de ter a doutora era muito grande. Detalhe, de eles não me pediram nada de graça. Eles me pediram para pagar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas para eu ir lá, só que eu não sabia da história deles, né? Aí eu falei para ela o valor, mas eu comecei a conversar com ela, né? Comecei a perguntar como ele era, pedi para ela mandar um vídeo, aí ela me mandou o vídeo. Aí eu falei para ela o dia que eu podia vir, que eu ia fechar a clínica por um meio período e vim, mas eu achei, uma pessoa que tem condição de vida financeira boa, porque ela me pediu para ir até lá, é particular, na casa, né? Então, eu não tinha ideia do que era. Então, depois que conversei com ela, pedi a foto dele, aí eu já fiquei impressionada com a foto dele. E mesmo assim, combinamos o dia, ela falou, vou conversar com meu marido, vou juntar uns conhecidos, as irmãs dele, nem que eu pegue o salário dele todo, que ele ganhe um salário, eu passo inteiro para a senhora, pronto. Aí eu já comecei a pensar diferente, né? Aí eu pensei, mas como que ele ganha um salário e ela vai me passar um salário? E nem era o salário inteiro, porque estava comprometida, uma parte do salário. Ela ia juntar até ela ter o dinheiro que eu cobrei para me pagar. Olha só. Aí, mas ela não disse assim, a senhora faz de graça? Ela não disse, foi o que mais me tocou, sabe? E aí, eu conversando com ela, ela foi me dizendo, eu pago aluguel. Aí eu falei, peraí, ela paga aluguel, é que nós já vendemos tudo que tinha. Já vendeu tudo que tinha. Então aquilo foi me tocando. Aí na quarta-feira, eu falei com meu marido, é feriado de Páscoa, eu não vou trabalhar na clínica, eu não tenho paciente, então eu vou lá. Ver se antecipou. Antecipei. Aí na quarta-feira, eu adoeci do nada. Passei muito mal na quarta-feira à noite. Na quinta ainda estava meio ruim. Aí eu falei pro meu marido, sábado eu vou lá, não tem quem me segure. Aí ele falou, descanse, segunda-feira é feriado, você vai lá, mas naquele chamado assim, vai lá que o rapaz precisa. O rapaz precisa. Aí eu falei, vou de surpresa, porque ela me disse que o sonho dela era que eu botasse pelo menos a mão dele. E que ele me conhecia, que ele assistia nossos vídeos. Verdade. Aí na segunda-feira eu vim. Só que eu pensei, vou avisar, porque se eu chegar lá de supetão ia eu causar um desconforto, porque ele tá acamado e tal, né? Avisei da estrada, não foi? Chegou aqui, eu fiquei enrolando, fui almoçar para dar tempo para ela se organizar. E ela dizendo, a senhora já chegou, e eu tô na estrada, mas eu já estava aqui, porque eu sei que eu falei da estrada com ela, né? E quando eu cheguei aqui, eu encontrei Dominique. E aí eu soube da situação deles. E aí ele ficou para dentro e para fora. Vocês querem comer alguma coisa? Mas, meu Deus, eu vou dar a vocês, eu vou procurar e tal. E depois ele falou assim, eu não vou mentir para a senhora, não. Eu não tenho o que lhe dar, eu só tenho feijão. Não foi? Se a senhora quiser o feijão, eu tenho feijão para lhe dar. Ou café. Eu falei, não tomo café, mas muito obrigada, não precisa não. E aí eu vi. Então, assim, quando eu vim aquele dia, eu vim na maior alegria. Eu vim muito feliz que eu ia atender Dominique. E depois que eu vim para cá, eu atendi Dominique, eu fiquei feliz que eu vi que os pulmões
começaram a funcionar direito e tudo. E eu me segurei na frente deles e eu fui embora acabada, assim. Eu tive naquele dia aqui a maior lição de vida da minha vida. Que a gente trabalha, a gente tem saúde, a gente consegue fazer as coisas. Aí eu chego na casa de alguém que, como eu também, já quebrou. Eu sei o que é quebrar e não ter a ninguém para pedir nada. E eu superei, porque eu tinha saúde. Mas e vocês? Que ele não tinha saúde. Então eu me coloquei no lugar de vocês em duas situações. Dessa, de não ter nada na vida, nem a quem recorrer mais, e de ter um filho assim, que eu tinha pacientes, né? Eu tenho pacientes como o Dominique, que não estão na situação dele. Nós conseguimos estabilizar a doença. E em Dominique eu não tinha feito nada, então eu me senti impotente naquela hora. Eu já tinha falado com vocês, falei, vou chamar Divan e Daiane, que são nossos parceiros. Eu falei para vocês, né? Foi. Nem que for um vídeo só. Venha, faça, mostre para o mundo o que Dominique está sofrendo. Pelo menos se conseguisse ajuda por uma semana, na minha cabeça, já era muito, mas vocês não têm ideia. Tem alguns que não entendem, né? Mas a gente explica. Infelizmente não foi provocado nem por a família, nem por nada. Ele está assim porque a doença faz isso com a pessoa, né? Mas a falta de condição financeira também prejudica na alimentação. Então, hoje eu estou aqui. Não foi por causa da ligação, infelizmente, foi por causa da doutora Maria Lima, Clínica da Cura. Porque ela me ligou desesperada, perdeu a noite de sono e não dormiu. E fez um convite todo especial pedindo somente um vídeo. É mentira? Não, verdade. Então, sabe, era importante trazer esse trecho da reportagem. Pra gente, tudo é uma grande... Ele não fazia isso aqui. Não. O menino estava travado. Não levantava nem. Olha, tá vendo? Foi chegou. Olha. É porque chega depois da informação. É, chega a informação. Tem que entender, entendeu? É. Sim. Vai dar tudo certo. Viu? Olha, Vai dar tudo certo. graças a Deus. Viu? Então, até mesmo para informação, viu? A gente conversamos com a família, né? Às vezes tem amigos, né? Da família, né? Eu quero parabenizar vocês também. Às vezes amigos da família que às vezes querem entrar em contato com o casal. Eu quero parabenizar vocês pela atitude, viu? Que às vezes quer doar, né? Na conta de vocês e eles, olha só, gente, que coisa bonita, viu? Falei, não, é com o canal. Olha só a confiança da família, gente. Ela aí responde também, é com o Tá chegando canal. direto, perguntando como é, manda o Pix. Não, vá lá no canal que o Pix está lá. Ninguém dá de jeito nenhum, ninguém quer. Não, a gente quer só que vá para o canal, vá para o canal. Tranquilizar os seus amigos, né? Que às vezes normal demais, gente. É normal. Nós doamos, mas será que vai chegar? Isso é normal. Mas acompanhe a nossa história. Muito bom. Obrigado, os seguidores. Muito obrigado. Isso aí. É para ensinar vocês a sorrir de novo, né? Gratidão a Deus você já tem. E aí, pai? Agora, seu José, O pai tá ali. aquele sorriso que nós não vimos Graças ainda, a seu Deus. José. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Eita. Deus, que nos acompanha. E muito obrigado a vocês, Deus, e a todos. Graças a Deus Deus. proteja e abençoe todos aqueles que tocaram na tecla. O Senhor Deus mandou. Amém. Eu dou uma pessoa, parece que eu travei o nervo, o cérebro, a mente. Tem horas até que eu não sei nem se eu estou vivo. Não aprendi, perdi o jeito de sorrir. É aquele travado, aquela tranca que sobe aquele queimou. Mas é assim mesmo, né? Mas é assim mesmo. Mas só tenho a agradecer e o Senhor Deus. O Senhor Deus entrou no caminho. Amém. Entrou no caminho e botou os trabalhadores dele. Deus abençoe. Que Agradeço. Agradeço a doutora que
ela fechar o trabalho dela lá e vir atender Minique sem nem conhecer a gente, né? Né, gente? A gente, de certa forma, anunciando esse valor, né? Eu acho que a gente começa a sonhar, né? Então, continue nos ajudando a realizar o sonho, né, dessa família. Porque eu acho que não é nem um sonho, é uma necessidade, né? Necessidade, né? De ter uma vida sem se preocupar. Sabe aquela preocupação? Poxa vida, paguei hoje, mas tem que pagar mês que vem. Paguei hoje, mas vou ter que pagar mês que vem. E juntos nós somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Tchau! Tchau!